Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós aqui estamos reunidos, hoje vinculando o nosso coração aos amigos do Portal da Luz, essa casa espírita que nós tanto admiramos com muito carinho e abraçamos a todos os frequentadores, a todos os trabalhadores que se encontram reunidos nessa noite, dando uma noite muito especial ao Jaime, que entrou aqui, e dizer da alegria de nós estarmos falando aqui de Santa Maria, neste mês tão importante de reflexão para todos nós, que é o Setembro Amarelo. E essa casa, tradicionalmente, todos os anos, aborda essa temática. E nós devemos sim nos preocuparmos com esse mês e lembrarmos a importância de nós valorizarmos a nossa vida. Esse bem mais precioso que nós possuímos, porque quando saímos das mãos de Deus, o nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós fomos jogados à sementeira universal para que pudéssemos, através de uma única vida, que é a vida eterna, darmos os frutos e criarmos em nós essa frondosa árvore do conhecimento, do amor e da fraternidade. Então a vida, ela é uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela tem muitas inserções no corpo físico. Inserções que nós chamamos de existências. Então nós estaremos sempre atuando e vivenciando a experiência espiritual. Ora nós estaremos no corpo, ora nós estaremos fora do corpo. Então, neste mês que lembramos a valorização da vida, a importância de nós atentarmos para a questão do suicídio, nós pedimos que todas as pessoas olhem ao seu redor, cuidem da sua saúde mental, cuidem da saúde mental dos seus familiares, daquelas pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, e mais ainda nessa pandemia, que muitas pessoas encontram dificuldade pelo isolamento social ou pelo luto de tantas perdas, nós queremos dizer que é muito importante que nós prestemos atenção uns nos outros para que possamos, dessa forma, auxiliar aqueles que precisam e que buscam ajuda para suprirem as suas necessidades nessas agruras que todos nós possuímos, porque somos espíritos milenares e no decorrer das reencarnações sucessivas, que são solidárias entre si, nós acumulamos diversos débitos e nós precisamos nos reequilibrar buscando amparo uns dos outros. Humberto de Campos nos fala que o homem não encontrará na morte mais do que a vida. E é fato isso. Todos nós, o que nós vamos encontrar na morte do corpo físico, seja ele a morte natural ou seja ele provocado pelo suicídio? Nós encontraremos a vida. E Humberto de Campos complementa ainda, e terá uma grande surpresa. E qual é a grande surpresa que nós teremos na morte quando encontramos a vida? A grande surpresa é o encontro de si mesmo. Nós, quando deixarmos o corpo físico, quando passarmos o portal da morte, nós nos encontraremos conosco mesmos, com a nossa consciência. É o encontro de si mesmo. E isto é tão importante que faz com que a gente procure, em sabedor dessa afirmação que somente a doutrina espírita traz para os nossos corações, é que nós devemos cuidar da nossa encarnação atual, de forma que esse encontro conosco mesmo, com a nossa consciência, seja em paz, seja em tranquilidade, seja até mesmo em alegria, por sabermos que tivemos uma oportunidade redentora de cumprirmos uma etapa importante numa existência, nesta vida única que é a vida espiritual, numa existência
demos um passo gigantesco em prol da nossa libertação e da nossa evolução. E Jesus não nos deixou órfãos de forma alguma. Lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, ele afirma, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como que Jesus pode falar isso para nós? Nós não estamos vivos? Nós já não temos a vida? Mas ele se preocupava com a vida espiritual, não a vida material. Porque para nós, existir é abundância na vida. Ou seja, é tudo que o mundo material pode oferecer, todas as conquistas são títulos, são acúmulos de riquezas, gozos materiais, né? Tudo isso para nós é abundância na vida. Mas para Jesus, existir é a vida em abundância. Olhem a diferença. Para o homem, existir é abundância na vida. Ou seja, ele existe só em prol das coisas materiais. E para Jesus, existir é vida em abundância. Vida espiritual, espiritualidade, ação espiritual, perdoar, agir de forma fraterna, confraternizar, amparar, a caridade, isso é ação, é atividade espiritual. E nós temos uma fala muito interessante de Pietro Baldi no livro Pensamentos, que ele diz que o fim da vida é a salvação conseguida através da evolução. Então nós não podemos paralisar, nós temos que aproveitar bem a nossa encarnação, esse período entre o berço e o túmulo, que para muitos é somente gozo, é somente forças exteriores, né, buscando no externo aquilo que nos falta dentro. Muitas vezes nós perdemos tempo e não conseguimos a nossa evolução. Ficamos estacionados e ouvimos muitas pessoas dizerem assim: eu não faço mal, mas eu também não faço o bem. Né? Ou seja, é uma encarnação improdutiva, é uma encarnação, é uma existência estacionária. Né? Então, quando Pietro Baldi fala isso, ele diz e aborda ainda na questão da evolução e da nossa salvação, porque salvação termina com a palavra ação. Para salvar-se é preciso movimento, é preciso algo concreto. Né? E lá nesse livro ele aborda ainda por que o suicídio é um mal. Por que é um mal a questão do suicídio? E ele responde, porque é uma recusa em afrontar as provas para conseguir a evolução. Então nós precisamos enfrentar as nossas provas, nós precisamos, para isso, muita fé, muita coragem e enfrentar as provas, sejam elas quais forem. Porque o suicídio é a tentativa de aplacar dentro de si uma dor que corrói, que leva ao desespero, que leva à descrença. Então, no interesse, no intuito de aplacar aquela dor, a pessoa tenta acabar com o corpo físico. Né? E ele afirma ainda que suicidar-se é negar o dever, que é o de construir o nosso bem. Então nós não construiremos nada se nós fugirmos dessa luta. E nós não podemos nos deparar, depois da passagem pelo portal da morte, com uma consciência corroída, com uma consciência arrependida, com uma consciência dorida pela covardia de não ter que enfrentar as nossas agruras, afrontar as nossas provas. E aqui respeitamos todas as dores da alma, sejam elas quais forem. Nós precisamos nos tratar em todos os âmbitos, principalmente na questão da saúde mental, porque a depressão é uma doença séria e que precisa ser tratada, que precisa ser acompanhada. O pânico, todos esses processos mentais precisam de amparo, precisam de ajuda. E para isso nós temos que buscar em todos os âmbitos, na ciência, na religião e na família, tudo que for necessário para nos amparar e amparar aqueles que precisam. Então nós precisamos viver de forma espiritual.
nos vermos como um espírito que está numa jornada. É o espírito que habita um corpo. E esta vida que é única, que é eterna, que é a vida espiritual, ela deve ser recheada com tudo aquilo que é vinculado aos atributos do espírito imortal. Jesus veio nos trazer uma mensagem, e ele veio trazer essa mensagem não foi para homens, não foi para corpos. Jesus veio falar para espíritos, para o espírito imortal, e deixar uma mensagem perene no nosso coração que nos acompanharia por todas as nossas encarnações a partir do momento da vinda dele aqui na Terra. E quando houve a codificação da doutrina espírita pelas mãos abençoadas de Kardec, que organizou, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos apresenta essa atividade totalmente espiritual, onde ele afirma que o meu reino não é deste mundo, não é deste mundo físico. É um reino, é uma construção íntima no âmbito do coração de cada espírito imortal. Então é uma vida totalmente espiritual. Há muitas moradas na casa do Pai. Como que nós vamos conhecer essas inúmeras moradas da casa do Pai com esse corpo físico? Impossível. Vida espiritual. É disso que ele está falando. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não posso renascer de novo com o mesmo corpo. Vida espiritual. E quando ele fala, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, ele fala não só das aflições dessa existência, porque a maioria das nossas aflições não tem a causa nessa existência, tem a causa anterior, vida espiritual. Então nós temos que atentar para isso, que nós somos espíritos imortais jornadeando numa existência ou em muitas existências, através dessa única vida, que é a vida eterna que Deus nos cedeu quando fomos criados pelas suas mãos e jogados à sementeira universal. Então, nós precisamos balizar a nossa existência, que é do berço ao túmulo, não só pelas conquistas materiais, mas também pela busca da nossa espiritualidade como essência. E a imortalidade, que é um dos aspectos, um dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade é um princípio que é moralizador. Então a imortalidade é um aspecto moralizador da doutrina espírita. Porque quando nos fala ao espírito imortal, nós estamos falando em atributo de um espírito que vai levar isso consigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós trazemos para essa vida ou que nós levamos dessa vida. E nós não levamos dessa vida nada de material. Nós levamos tudo aquilo que nós conquistamos no âmbito espiritual e que vai ser revelado através da nossa consciência quando nós estivermos diante de nós mesmos no mundo espiritual. E eu espero que essa bagagem que levaremos conosco seja uma bagagem positiva, de muita atuação, de muito esforço nas nossas conquistas no âmbito espiritual. Então as consequências dos meus atos continuam, não me abandonam. E a doutrina espírita detalha essa continuidade da vida através das suas revelações extraordinárias. E o Papa João Paulo II, lá nos anos 80, afirmou de uma forma muito honesta, muito humilde. Ele disse assim, olha, nós sabemos que existe o mundo espiritual, mas nós não sabemos como é que é. E a doutrina espírita sabe como é que é, explica, nos mostra, nos foi revelado isso, não só pelas obras extraordinárias da codificação, mas também pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, porque cada mãezinha, ou cada obra que ele trouxe ao mundo, é uma comprovação real da existência do mundo espiritual. Então, que coisa importante nós fazermos essa reflexão e lembrarmos que o Evangelho, que é de Deus, o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus que foi vivenciado por Jesus. E neste Evangelho, se nós não tivermos a chave, que é Kardec, para entendermos, para explicar e para nos trazer
as evidências, as nuances, das mais simples às mais profundas, nós não conseguiremos adquirir aquilo que Pietro Baldi fala, que é necessário para a nossa evolução. Então fica o convite para uma reflexão muito profunda nessa visão, neste âmbito da nossa existência. Lá do prefácio do livro Nosso Lar, que é ditado por André Luiz, na psicografia do Chico, né, o prefácio é assinado por Emmanuel. E lá no prefácio ele fala que nós precisamos muito de espiritismo, nós precisamos muito do espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Ou seja, nós precisamos agir de novo comigo, esses espíritos viajores, e que estão hoje em forma de parentes, nas nossas relações mais próximas, e eu preciso agir diferente com essas pessoas, porque elas provavelmente já estiveram antes conosco. É desta espiritualidade que nós precisamos que Emmanuel se refere. Né? E os desafetos, eles têm um papel muito importante na nossa existência, porque eles são nossos educadores. Eles nos colocam em situações que nós precisamos, né, exercitar a nossa paciência, nós precisamos exercitar o perdão, né, porque quando nós temos um desafeto, esse inimigo, como diz lá no Evangelho, é porque ele já foi amigo. Ninguém odeia quem não conhece. Os inimigos são amigos que viraram desafetos. E o antídoto para isso é o perdão. Mesmo que o outro lado não queira recompor-se na convivência, o nosso coração tem que estar agindo de forma espiritual. Ou seja, de forma a trazer essa alegria íntima, né, para que a gente possa reconstruir aquilo que é necessário para a nossa evolução. Então, nós temos na doutrina espírita diversas questões que abordam a questão da morte, do suicídio. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5, lá no item 66, nós temos no Consolador a questão 154, nós temos no Livro dos Espíritos a 943 a 944, e muitas outras que abordam com evidências claras o nosso comportamento em relação a essa questão do suicídio. Então nós precisamos lembrar que nós, quando nos encontramos depois da morte diante de nós mesmos, nós nos encontraremos com aquilo que vai balizar o nosso futuro no mundo espiritual à espera de uma nova encarnação. Lá na questão 68 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec recebe a resposta dos benfeitores espirituais dizendo que o que morre quando acontece a morte são os órgãos, né, os órgãos do corpo físico. Né? Mas nós temos que atentar muito, né? Porque às vezes a gente diz assim, o fulano desencarnou e foi para uma colônia espiritual, provavelmente esteja lá. Às vezes não é bem assim. Às vezes nós desencarnamos, mas não saímos da Terra. Permanecemos aqui. Então nós precisamos ver a que verdade nós estamos apegados. Né? A que está vinculado os nossos sentimentos. Que tipo de emoção nós estamos buscando? O que nós estamos desejando nessa encarnação? Então nós precisamos muito ser humildes, né? Não ser nem além e nem aquém do que nós somos. Nós precisamos valorizar aquilo que nós já conquistamos. Nós não podemos desperdiçar isso, né? E ser muito humildes e muito simples em todos os nossos sentimentos e nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E lembrando que humildade e simplicidade não é andar com a roupa suja, rasgada. Isso pode ter outro nome, pode ser relaxamento. Né? E ser quietinho, né, subservente, não quer dizer humildade e simplicidade. Isso pode ser timidez, pode ser subservência. Né? Nós precisamos, né, ser humildes, ou seja, saber que nós não somos nem mais e nem menos do que aquilo que nós já adquirimos, mas precisamos buscar a humildade e estarmos disponíveis para auxiliar na obra do Cristo aqui na Terra. A obra dele está inacabada. Nós precisamos muito de Jesus, mas ele precisa também de nós. E nós temos que estar disponíveis para ele, colocar disponibilidade máxima
nas nossas intenções, né? Nós temos muitos exemplos no Evangelho. Quando Jesus se levanta à noite e vai até o centurião para executar a cura, nós pensamos em nós. Quem de nós se levantaria da sua casa à noite, sairia da sua casa e iria até a casa de alguém para auxiliar aquela pessoa? Nós precisamos ter disponibilidade máxima, né? Olha a disponibilidade máxima que Maria teve, né, ao assumir essa grande responsabilidade de trazer no seu ventre para o mundo, né, o nosso Salvador. O que ela fala? Eis aqui a sua serva. Disponibilidade máxima. Assim como Saulo, quando encontra Jesus às portas de Damasco, o que ele fala? O que queres que eu faça? E imediatamente disponibilidade máxima, né? Assim como Ananias, né, que recebe também a visita de Jesus para que recebesse Saulo, que estava cega. Ananias diz assim: eis aqui, Senhor, o seu servo. Ou seja, disponibilidade máxima, né? Enfrentar com coragem os desafios, renunciar à vida, colocar tudo o que nós temos à disponibilidade de Deus, como forma do nosso amor por Ele. Não é vender tudo e dar para o centro espírita ou dar aos pobres. É colocar tudo o que nós temos à disposição de Deus. E colocar tudo o que nós temos disponível inclui, né, ajuda financeira, tempo, a paciência, tudo aquilo que há de disponível em nós, o carinho, a atenção, para que possamos auxiliar. Então nós precisamos perceber que do berço ao túmulo, nós precisamos nos disponibilizar, botar disponibilidade máxima para que sintamos essa vida em abundância, como Jesus nos prometeu. Porque às vezes nós andamos e perambulamos pelo mundo como Lázaros, enfaixados, atados, amordaçados, presos, né? Muitas vezes em culpas, né? Em remorsos, em sentimentos que vão nos amordaçando, que vão nos prendendo aqui no orbe. E nós não somos Lázaros, nós somos espíritos imortais, nós somos filhos de um Pai muito amoroso e que disponibiliza tudo para que a gente se sinta assim. Nós somos ovelhas de um rebanho e nós não podemos nos sentir pastores diante de Deus. Porque às vezes a gente diz assim: eu trabalho na casa espírita, Senhor, e eu estou com um tal e tal sofrimento, né? Tu vê, eu sou trabalhador, você podia me ajudar. Nós, quando falamos assim, nós estamos nos colocando diante de Deus como pastores. E, na verdade, nós somos ovelhas. Então, a nossa conduta diante de Deus é de ovelha diante do pastor, esperando ouvir a sua voz. E a voz do pastor divino é Jesus, conclamando para cada um de nós, para que a gente aproveite, né, numa única vida, a vida eterna, todas as encarnações com o máximo proveito possível, né? Ou estou vivo no corpo, ou estou vivo fora do corpo, né? Lembrando que cada encarnação é solidária uma com a outra. Então nós temos que ter muito cuidado com o tamanho do nosso desejo, o tamanho daquilo que nós queremos de material, né? Que é a abundância na vida, e muitas vezes essa abundância ela é exagerada. Vamos analisar a natureza. Não tem nem um passarinho morrendo de fome. Mas também Deus não coloca a comida no ninho de nenhum deles. Eles vão atrás, vão buscar, porque os meios estão disponíveis para que assim ou seja. Então nós temos que cuidar o que e o tamanho do nosso desejo. Nós temos necessidades? Temos. Nós temos necessidade de comer? Temos necessidade de comer. Mas a questão é o desejo. Comer o quê? E o quanto? Nós temos necessidade de morar? Temos necessidade de demorar. Mas o desejo é morar onde? Qual é a nossa posse? O que é realmente necessário para cada um de nós? Então, nós temos que fazer essa reflexão com muita cautela, com muita profundidade. A doutrina espírita nos dá essa experiência. E Emmanuel fala, né, de uma forma muito poética, né, que ele diz assim: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe responde à posição evolutiva. E aí ele cita um exemplo: a abelha suga a flor, o abutre reclama os despojos, o homem busca emoções, busca experiência, né? Mas
Que experiência é essa? Ele diz que a experiência humana é a matéria-prima das emoções. A experiência humana é a matéria-prima das emoções. Então nós temos que ver e trabalhar muito a questão das emoções. Vamos dar um exemplo, né? O assaltante, quando vai assaltar alguém, para ele está vivendo uma emoção, né? A experiência do assalto, para ele, é uma emoção. Mas essa experiência do assalto, essa emoção, é digna de durar para sempre? E a caridade é uma emoção? Quando nós fazemos o bem para alguém, o que nós sentimos? Né? Nós sentimos uma reação química em nós, né? E que nos dá uma grande alegria. Né? Então é uma emoção positiva. A experiência de ajudar, ela é digna de durar para sempre? Essa emoção é digna de durar para sempre. Então nós temos que equalizar, né? O que é abundância na vida e o que é vida em abundância. Essa é a diferença. Então a vida plena, abundante, são todas as experiências, né, que vão durar para sempre em cada um de nós. Né? Então nós não podemos nos acostumar a ter uma vivência, nós não podemos nos habituar a ter uma existência, uma vida mesquinha, empobrecida, apequenada. Né? O Evangelho é um código de experiências, né, vivenciada pelo mais experiente de todos, que é o nosso guia modelo, Jesus. Né? Então é um código de experiências que foi vivenciada, que foi testada, que foi colocada a teste. Nós só precisamos compreender isso. Então nós precisamos utilizar tudo que a doutrina espírita nos dá, tudo que Kardec nos trouxe como revelação na codificação, para que a gente possa experimentar, né, essa experiência espiritual da compreensão do Evangelho, para que a gente possa finalmente encontrar a nossa alegria. Então, nós estamos diante, nessa encarnação, de duas humanidades. Uma altruísta, né, caridosa, amorosa, e a outra egoísta, né, prepotente, indiferente, né? E de que lado da humanidade nós nos encontramos? E nós precisamos nos posicionar. Este momento, e a pandemia nos trouxe isso, porque a pandemia mostrou o melhor e o pior de cada um de nós. A pandemia fez com que caíssem as máscaras. Parece antagônico, né? Porque a gente tem que usar máscara para se proteger, né? E tem que cumprir essa regra sanitária, mas muitas máscaras caíram. Muitas pessoas se mostraram tal qual realmente elas são, porque não existem segredos na alma que as atitudes não revelem. Então nós precisamos, né, aproveitar tudo aquilo que está ao nosso redor para tirarmos lições disso. E a pandemia, né, nos proporciona a oportunidade de vivenciar Jesus, porque os centros espíritas se fecharam, mas nós devemos carregar dentro do nosso coração um centro espírita e levar esse centro espírita para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho. Na pandemia, o centro espírita fechou a porta material e nós abrimos a porta espiritual do centro espírita, que deve estar dentro do nosso coração. O problema é que muito espírita ocupa a tribuna do centro espírita e em casa é um déspota. Desrespeita a família. Muito trabalhador espírita que gosta de estar no centro espírita, ali fora tem uma vida completamente diferente daquela mostrada dentro do centro espírita. Então o centro espírita precisa estar no nosso coração, literalmente dentro do nosso coração, para acolher, né, os familiares. A pandemia nos propiciou isso através do isolamento social, do confinamento com a família, para que nos conhecêssemos melhor. Então nós precisamos, queridos irmãos, quando chegar o nosso momento da desencarnação, nós não precisamos ter medo de desencarnar. Porque quem tem medo de desencarnar vai ter medo de reencarnar. Porque vai ter problema. Então vamos tentar vivenciar essa experiência, né, diferente espiritual, que as emoções, que a experiência única e extraordinária da vida nos proporciona. E aqui eu encerro, né,
lembrando as palavras de Humberto de Campos. O homem não encontrará na morte mais do que a vida. A grande surpresa é o encontro de si mesmo. Então eu desejo do fundo do meu coração que todos estejam em paz nas suas casas, que Jesus abençoe a todos e que essa casa continue sendo esse portal de luz tão importante para essa região e que possamos, em breve, quando as regras sanitárias nos permitirem, o reencontro físico para nos abraçarmos, né, e confraternizarmos, né, em torno da amizade, do carinho e dessa doutrina maravilhosa que tanto nos fez bem, que tanto ajuda nos nossos corações. Um abraço carinhoso a todos aqueles que estão nos assistindo e um abraço carinhoso especial aos trabalhadores dessa casa que nós aprendemos a admirar tanto. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado, queridos irmãos.